O universo dos animes é repleto de criaturas gigantescas, e se você assistiu a primeira parte dessa série de vídeos, viu que alguns personagens conseguem atingir facilmente quilômetros de extensão. Então, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, recomendo que você dê uma olhadinha aí para você ficar melhor contextualizado e acompanhar desde o início todos os personagens que trouxemos aqui para vocês. O link tá aqui em cima no card. Porém, no vídeo de hoje, a gente tá em um patamar ainda mais elevado, e vocês vão ver que mesmo comparado aos gigantes da primeira parte, a diferença de tamanhos é brutal. Só para vocês terem uma ideia, a Fossa das Marianas, o ponto mais fundo do oceano a ser explorado pelo homem, tem por volta dos 11 km de profundidade. E mesmo que os menores personagens da nossa lista de hoje ficassem dentro da fossa, só a parte do corpo deles que ficaria para fora já seria maior do que o próprio Monte Everest, a montanha de maior altitude da Terra, com 8.849 metros acima do nível do mar. Ah, e assim como na parte 1, algum desses personagens do vídeo vão ter tamanhos aproximados, já que vários deles não possuem um tamanho oficial revelado. Mas calma que quando isso acontecer, não vai ser um número que inventamos da nossa cabeça, vai ser baseado em medições e comparações feitas pela própria comunidade dos animes, ou por nós mesmos, que acabam chegando em um tamanho médio que o personagem aparenta possuir. Então bora logo conhecer os 20 maiores personagens dos animes, parte 2. 10º, King Ghidorah. A maioria de vocês talvez conheça apenas o Ghidorah dos cinemas, aquele conhecido como Monstro Zero, e que deu um baita trabalho para ser derrotado pelo Godzilla, de tão forte que o dragão era. Só que o Ghidorah que vamos falar aqui hoje é uma versão em anime criada para uma trilogia de animações do Godzilla, feita pela Netflix. E se você já achava o Ghidorah dos cinemas assustador, esse aqui consegue ser muito, mas muito pior em todos os sentidos. Calma que você já vai entender. Nessa versão, ele é uma entidade monstruosa que assume a forma de um dragão dourado de 3 cabeças e que habita o vazio entre as dimensões. Para você ter uma ideia, o chamam de devorador de planetas, e ele é considerado um predador de um ecossistema de escala universal, que inclusive inclui até mesmo outros Godzilla. Seus poderes envolvem manipulação avançada de eletricidade e intangibilidade espacial, que o permite atacar, mas não receber ataques em seu corpo. Ele pode criar singularidades que ele usa como portais interdimensionais, pode controlar a gravidade, gerando poderosos campos gravitacionais, e ainda pode dobrar o espaço-tempo da realidade ao seu redor. Tá, vocês já entenderam que esse Ghidorah é praticamente um deus, né? Mas o que nos interessa mesmo é o seu enorme tamanho. E meu amigo, o fandom estima que ele tenha cerca de 20 km de extensão. Ou melhor dizendo, o dragãozão extraterrestre aqui tem 20 mil metros. Só que assim, essa escala pode ser ainda maior, já que só vimos os seus longos pescoços que saíam dos portais e não foi mostrada a sua forma completa e verdadeira. Então o bichão pode ser muito maior do que esses 20 km que falamos, e o mais assustador é saber que esse é apenas o primeiro da nossa lista. 9º, Zunisha. Diferente de todos os personagens de One Piece que vimos na parte 1, Zunisha não comeu uma Akuma no Mi ou algo parecido para atingir esse tamanho enorme. Ele na verdade faz parte de uma espécie chamada de elefantes Naitame Norida, que são elefantes enormes com pernas desproporcionalmente longas que se estendem até o fundo do oceano, permitindo que eles caminhem pelos oceanos como se fosse um adulto em uma piscina de criança. Essa espécie de elefante tem uma expectativa de vida incrivelmente longa e podem viver por mais de 1000 anos. No caso do Zunisha, ele reside no Novo Mundo, e ele é tão grande que é capaz de carregar sem nenhum problema a ilha de Zou inteira em suas costas, enquanto perambula pelo mar, fazendo isso como punição por um crime não especificado que ele cometeu no passado. O elefantão é tão forte e resistente que ele já carrega Zou por 1 milênio inteiro e sem nenhum descanso. Em poucas palavras, Zunisha conta com incríveis 35 mil metros de altura, ou se você preferir, 35 quilômetros. Agora, imagina como deve ser morar em cima de um elefante desse tamanho, mas o mais assustador nisso são aquelas pernas compridas dele. Concorda comigo? 8º, Centopeia Eremita. A Centopeia Eremita, podemos dizer que é como se fosse a forma final de todos os monstros do tipo Centopeia que vieram antes dela. Ela é um monstro de nível de ameaça desconhecida, e é ainda maior e consegue fazer tudo que a Centopeia anciã fazia, só que de uma forma muito superior.
Além de ser um dos monstros mais resistentes que já surgiu na obra, a Centopeia Eremita tinha uma habilidade de regeneração assustadora, por meio do qual ela conseguia se recuperar rapidamente de todos os golpes do Metal Bat fortalecido com seu espírito de luta e do monstro Garou. A Centopeia Anciã podia até ser grande, mas ainda assim, ela fica no chinelo se comparada à Centopeia Eremita. Também não se sabe concretamente a extensão do seu corpo, mas assim que o monstro perseguiu Garou no céu, seu corpo aparentemente conseguiu ultrapassar a estratosfera da Terra. Então dá pra ter uma noção do quão absurdamente grande esse monstro era. Só pra você ter uma noção, a estratosfera chega a 50 km de distância do solo. Ou seja, a Centopeia Eremita tinha, no mínimo, esse mesmo comprimento para conseguir chegar até essa camada da nossa atmosfera. Com isso, podemos concluir que o seu corpo tinha mais de 50 km de extensão. Porém, como o tamanho não é documento em One Punch Man, no final ela acabou sendo morta pelo Garou, que fatiou ao meio o corpo gigantesco do monstro. Sétimo, God. Ainda representando o One Punch Man, temos possivelmente o monstro mais poderoso de todos. Não se sabe se essa entidade é de fato um deus, mas ela já provou, com suas poucas aparições, que é a maior ameaça já vista em One Punch Man. Para começar, o vilão aparentemente está selado em uma outra dimensão, e mesmo estando preso fora da nossa realidade, ele ainda consegue interagir com a humanidade sem nenhum problema. Ele é capaz de conceder poderes às pessoas, e com apenas uma fração dos seus poderes, ele transformou Garou em um monstro incrivelmente poderoso, que até mesmo pode ser considerado de nível de ameaça a Deus. Agora, imagina esse ser com seu poder total. Será que ele tanca quantos socos o Saitama? A entidade mostrou que pode assumir diferentes formas, já surgindo como uma rajada de vento que formava sua silhueta, ou mesmo como uma figura humanoide composta por carnes e ossos. Mas vamos ao que interessa, o tamanho desse monstro. Dimensionar o tamanho real do God é algo um pouco complexo, porque ele já apareceu assumindo formas totalmente diferentes, tanto em aparência quanto em tamanho. Porém, algumas das suas aparições mostram que ele realmente é gigantesco. Em uma das cenas, são mostrados apenas os seus pés, saindo de algumas fendas dimensionais, e eles eram tão grandes que faziam os prédios próximos parecerem pecinhas de Lego. Mas o pico do seu tamanho foi quando o ser apareceu em uma visão do Imperador Mendigo, onde a entidade conseguiu ficar praticamente do mesmo tamanho que a própria Lua. Se você não sabe, a Lua tem um diâmetro de aproximadamente 3.474 km. Então, analisando o God nessa forma, podemos presumir que ele tem por volta de 2.900 km de altura. Não sabemos se aquela é sua forma original, ou se era apenas uma ilusão que ele criou para o Imperador Mendigo, mas certamente ele pode assumi-la conforme a sua vontade. Sexto, Z-Master. E para deixar essa lista ainda mais interessante, vamos falar aqui do anime Gao Gaigar, um anime que foca em monstros alienígenas e mechas gigantes. Z-Master, ou também conhecido como Completed Zonder Master Program, é um poderoso programa de computador projetado para transformar toda a vida do universo em máquinas para evitar a desordem causada pela negatividade. Ele é um monstro sinistro, inteiramente laranja e humanoide, com grandes asas em suas costas, garras enormes e com apenas um olho em sua face. O objetivo principal de Z-Master é prevenir a negatividade por meio do uso do Metal Zonder, que absorve a emoção negativa e a converte em energia. O ser é tão poderoso que seu nível de energia é equivalente a de um sistema solar. O Z-Master tem dois ataques principais, um bombardeio de lasers massivos disparados dos dedos da sua mão esquerda e uma ampla gama de ondas de choque emitidas através da sua mão direita. Não só isso, como a entidade também tem controle de todo o Metal Zonder do universo, bem como pode aumentar o seu poder através da absorção da energia de planetas, como no caso de Júpiter. Z-Master é um ser extremamente massivo de escala planetária, formado pela combinação das 31 máquinas primitivas, tendo um tamanho que é quase comparável ao do planeta Júpiter. Sua altura, embora não seja exatamente declarada, é estimada em cerca de 30 a 40 mil quilômetros, o que é por volta de umas 1000 vezes o tamanho do Zunisha. Quinto, Snake King. E se tem um anime que gosta de bichos gigantes e de te confirmar o tamanho deles, esse anime se chama Toriko. Caso você não faça ideia do que se trata, imagina um Dragon Ball, só que ao invés de procurar pelas esferas do dragão, estão procurando pelos melhores ingredientes para fazer comida. Tá, falando assim não parece grande coisa, mas é aí que você se engana, pois o mundo de Toriko é bizarro e cheio de criaturas colossais, além de ser um anime com muita porradaria.
E assim, é tanta criatura grande em Toriko que se a gente fosse usar um mangá como base, dava pra fazer uma lista só das maiores criaturas dessa obra. E já fica a dica aí, caso vocês queiram, só deixar aí nos comentários, hein? Mas entre tantas criaturas, temos uma que se encaixa perfeitamente nessa posição da nossa lista. Em Toriko existe uma espécie titânica de cobra, conhecida como cobra-mãe, sendo assim chamada por ser a mãe de todas as cobras. Essa espécie de cobra é uma das maiores e mais poderosas bestas de todo o universo do anime, podendo atingir um tamanho equivalente à circunferência do próprio planeta. E o mais interessante é que em Toriko, o planeta deles é gigantesco, sendo muito maior do que o planeta Terra do mundo real. Só para você ter uma ideia, apenas uma cobra-mãe criança já consegue atingir quilômetros de comprimento. Esse é o caso da Cobra Queen, que antes do time skip na história tinha 25 km de comprimento, e depois do time skip simplesmente tinha dobrado de tamanho e atingido 50 km de extensão. Se você achou a Queen assustadora, a Snake King é muito pior, considerada não só a cobra-mãe mais poderosa, como também a mais longa. A Snake King é um caso de cobra-mãe que atingiu o tamanho da circunferência do planeta, que tem nada mais, nada menos que insanos 220 mil quilômetros. E se achou assustador esse tamanho? Olha só como ela faz para comer suas presas. Tá entendendo alguma coisa? Pois é, nem eu. E sim, esse negócio que parece uma bola de lã é a cobrona toda enrolada. E sim, novamente, tem algum bicho infeliz ali dentro. Quarto, Helios. Yu-Gi-Oh! É sem dúvidas o melhor anime de cartas de todos os tempos, sendo conhecido principalmente pelos monstros bizarros que os jogadores podem invocar em batalha, com uma variedade imensa de cartas que os competidores podem usar para montar os seus decks. E existe uma série de monstros do tipo Luz e Fogo, que são bastante conhecidos por uma característica bem marcante, que é ter a própria cabeça sendo um grande e brilhante sol. O legal desse card é essa variedade de versões que ele possui. Tem o Helios Trismegistus, que é composto por 3 entidades com um corpo desproporcionalmente pequeno com relação à cabeça. Tem também o Helios Duo Magistus, que se trata de um ser mais gordinho e possivelmente do sexo feminino. E por fim, temos o Helios The Primordial Sun, que diferente dos demais, é uma entidade mais humanoide e com um corpo mais proporcional referente à sua cabeça de sol. Em questão de tamanho, essas entidades são gigantescas a níveis estelares. Considerando que cada sol que compõe a cabeça dessas criaturas seja do mesmo tamanho ou próximo do nosso Sol, só a cabeça deles já teria um diâmetro de aproximadamente 1.392.700 quilômetros. Mas é importante deixar claro que o Sol do nosso sistema solar é minúsculo perto de outros sóis que existem pelo universo afora. Então um monstro com a cabeça de Sol pode ser de um tamanho muito maior do que imaginamos. O fato é que qualquer que seja o Helios, certamente já consegue superar praticamente tudo que temos no nosso sistema solar. Se fosse para dar um palpite jogando baixo, eu diria que cada uma dessas entidades possui algo entre 5 a 10 milhões de quilômetros de altura. Terceiro, Super Shenlong. Dragon Ball adora ir aumentando a escala das coisas. E olha, daqui a pouco não tem mais pra onde aumentar, viu? Em Dragon Ball Super, a gente conheceu o Super Shenlong, que de longe é o dragão mais poderoso que existe, podendo conceder literalmente qualquer desejo que você imaginar. Podendo até mesmo ressuscitar seres ou universos apagados da existência pelo próprio Senhor Zeno, que é o deus supremo do universo de Dragon Ball. E inclusive, os dois Zenos até já afirmaram que o Super Shenlong pode fazer qualquer coisa e conceder qualquer desejo, só pra você ver o nível de poder desse dragão. Não só isso, como ele também é a maior criatura já mostrada em toda a história de Dragon Ball, tendo um tamanho exageradamente enorme. Ele começou do tamanho de um planeta, mas foi crescendo até o momento em que apenas o seu olho era do tamanho de uma galáxia. E gente, eu nem sei o que mais me assusta, se é o tamanho desse dragão ou o fato de que ele não é o maior dos animes, pois ainda temos mais 2 personagens que superam ele aqui na lista. Porém, como era de se esperar de um tamanho tão absurdo, para a maioria dos personagens dessa proporção, não vamos ter um número oficial, e é até compreensível, vamos combinar, né? Mas o pior é que ainda tem gente que correu atrás para tentar comparar, e chegaram à conclusão de que o Super Shenlong é mais ou menos maior do que metade do universo observável. Pois é, eles foram bem longe. O nosso universo observável tem um tamanho de 93 bilhões de anos-luz, e o Shenlong teria algo entre 50 a 57 bilhões de anos-luz.
Mas se vocês acham que os fãs de Dragon Ball são os maníacos do universo observável, se prepara para conhecer os próximos da nossa lista. Segundo, Super Tengen Toppa Gurren Lagann. O anime Tengen Toppa Gurren Lagann não pega nem um pouco leve no quesito tamanhos excessivos, e realmente, o anime não tem um limite. Tudo começa com Gurren e Lagann, dois robôs relativamente pequenos que, ao se unirem, se transformam em um mecha gigante e mais poderoso chamado Gurren Lagann. Então o robô vai unindo estruturas de outras construções a si mesmo e vai ficando cada vez maior e mais forte. Além da absorção de energia que ele usa para evoluir, o robozão pode criar diferentes armas ao manipular a energia espiral, pode controlar a realidade, quebrar o espaço-tempo e manipular a entropia. E você já deve imaginar que a partir desse ponto, as coisas vão ficando cada vez mais absurdas. O robô começa a passar por várias transformações e aumentando cada vez mais o seu tamanho, chegando ao ponto de ficar maior do que uma galáxia inteira. Mas ele não para por aí não, porque o mecha conseguiu ficar ainda maior que isso. Depois de absorver energia o suficiente, o mecha se tornou o Super Tengen Toppa Gurren Lagann, atingindo um tamanho totalmente absurdo. De acordo com o fandom, as estimativas para sua altura variam de pelo menos 348,48 bilhões de anos-luz a 10,45 trilhões de anos-luz. Porém, pesquisando a fundo sobre esse personagem, encontramos o real tamanho que ele possui, que é exatamente 52,8 bilhões de anos-luz de altura. Isso de acordo com o guia oficial da Gainax, o estúdio responsável por esse anime. Um átomo dessa coisa já seria bem maior que o próprio sistema solar. E ele só está na frente do Super Shenlong, pois no caso do dragão, a gente não sabe qual é o real tamanho dele, e já no caso desse mecha, nós temos a informação oficial. Então, por existir a possibilidade do Super Shenlong ser menor que o robô, optamos por deixá-lo nessa posição. E só por curiosidade, o mecha ainda pode invocar uma arma chamada Super Tengen Toppa Giga Drill, uma técnica que reúne energia espiral para formar uma enorme broca em sua mão com um tamanho ridículo, sendo 180 vezes maior que o próprio tamanho do Super Tengen Toppa Gurren Lagann. É isso, meus caros, chegamos a algo que supera em muito o tamanho do universo observável. E antes de anunciar o maior personagem do universo dos animes, vale aqui algumas menções honrosas. Slant Horse de Toriko, com seus 35 mil metros. Sea Behemoths de One Piece, com seus 44 mil metros. Florian Triangle de One Piece, com 54 mil metros. E por fim, Cosmos Mammoth de Toriko, com seus 1.400.000 quilômetros. Primeiro, Anti-Espiral. E não podia ser outro, né, galera? É claro que o top 1 ficaria com Tengen Toppa Gurren Lagann. O Super Tengen Toppa Gurren Lagann já é um monstro sem igual, tanto em tamanho quanto em poder. Mas, como todo bom anime, o vilão da história não poderia ficar para trás. E do lado negro da força, temos a entidade Anti-Espiral. Ele é o líder e a manifestação física da consciência coletiva dos seres anti-espirais, sendo um ser universal, composto por milhões dessa espécie, assumindo um corpo humanoide totalmente escuro. Podemos dizer que o Anti-Espiral é praticamente um deus, já que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, ele pode tudo, sabe tudo e está em todo lugar. Então você já tá ligado que ele tem a capacidade de assumir qualquer forma e ainda ficar do tamanho que ele quiser. Podendo assumir o tamanho de um ser humano, ou mesmo ficar do mesmo tamanho do Super Tengen Toppa Gurren Lagann, que foi o que aconteceu durante a batalha final, quando seu mecha Anti-Espiral Gran Zeboma se transformou no Super Gran Zeboma. Inclusive, o Anti-Espiral usou a sua própria versão do Super Tengen Toppa Giga Drill, que tinha exatamente o mesmo tamanho do original. A grande questão é, se fosse necessário, o Anti-Espiral poderia ficar ainda maior que o tamanho que vemos ele assumindo. A comunidade teoriza para ele um tamanho de 93 bilhões de anos-luz, sendo exatamente do mesmo tamanho de todo o universo observável. Mas, como já mencionamos, o Anti-Espiral é diferente de tudo que a gente já viu nessa lista até agora, pois ele pode simplesmente ter o tamanho que ele quiser. Ou seja, o tamanho que ele pode assumir é infinito, e eu acho que é um pouquinho difícil competir com o infinito, né? Então é isso, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e espero que tenham gostado. E claro, se gostou, deixa aquele ultra like e se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal e venha ser um Ultra Nerd também. E aí, você conhece algum personagem dos animes que pode superar o Anti-Espiral em questão de tamanho? Teve alguma criatura ou personagem que, na sua opinião, poderia ter aparecido nessa lista? Deixa aí nos comentários e bora trocar uma ideia. Mas por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!